E o Brasil desta quinta-feira, 8 de abril, conheceu os detalhes da história da vida e da morte de um menino de apenas 4 anos. Uma criança que, segundo a polícia, foi submetida a sessões de tortura praticadas pelo padrasto, um vereador no Rio de Janeiro. Isso dentro da casa da própria mãe. E como que a investigação aponta que, com a conivência dela, o menino Henri não teve chances de lutar pela própria vida. A esperança seria a babá, que fez alertas à mãe e demonstrou preocupação, mas não foi o suficiente. A mesma babá alegou que a convivência na casa era harmoniosa. O pai do menino hoje sente a dor de não ter conseguido proteger o filho. Henri morreu com sinais de espancamento, hemorragia interna, distilação ao fígado. Sinais que passam longe de uma queda da cama como a mãe e o padrasto chegaram a sugerir. O menino entra para as estatísticas de maus tratos e é preciso estar atento aos sinais para que outras vozes tão cedo sejam caladas. E você confere a entrevista do pai do menino Henri, agora com exclusividade no SBT News. Os suspeitos de terem assassinado o menino Henri Borel, de 4 anos, foram presos um mês após a morte da criança. Nick Medeiros, a mãe, e o padrasto, o vereador Jairinho. Exatamente uma semana antes, o pai do Henri, o Leniel, tinha dito que não tinha dúvidas sobre a participação do Jairinho no crime. Leniel, qual foi a sua reação quando ficou sabendo que a Monique e o Jairinho tinham sido presos? Bom, Léo, eu ainda achava, né, talvez aí um dia antes, que a Monique estava sendo coagida, tinha uma coação aí, ou de alguma certa forma até pela própria família, ninguém entrar em contato comigo, eu não falava com a Monique desde o enterro do meu filho. Mas quando a gente vê, né, de que ela tinha presenciado, sabia, né, de agressões pro meu filho, de meu filho sofrer tortura, não ter me falado, entendeu? O meu filho, na quarta-feira antes do falecimento dele, o meu filho falou, né, relatou na frente da avó e na frente da Tainá. Quando eu liguei, né, eu estava no meu almoço, eu liguei para ele e ele falou que o tio machucava logo após uma sessão com a psicóloga. E depois a Monique me ligou naquele mesmo dia, mais ou menos uma hora depois, e falou assim que ele falou na psicóloga, né, me dando um feedback, que estava com muita saudade de mim, e eu falei, eu também. E um outro feedback era que ela falou na psicóloga que o tio machucava, e ela me falou assim, olha, eu quero que você tire isso da sua cabeça, trabalhe bem, porque isso não existe. A Tainá fica com ele o dia inteiro, a manhã inteira, e quando eu chego, eu durmo com o Henri, eu deixei de ir pra academia por causa do Henri, então eu fico com ele até ele dormir. Muitas das vezes o Henri nem vê o Jairinho, porque ele chega muito tarde da cama. E ela me fala, inclusive, ainda de que morreria, se ela soubesse de alguma coisa, ela morreria. E aí eu vejo aquelas falas que ela sabia, não me falou nada, poderia ter me falado naquele momento e não me falaram. Então, assim, o papel de Monique, né, ela estava envolvida, ela sabia que o meu filho poderia ter sido agredido ou foi agredido violentamente naquela noite, entendeu? Então, assim, eu esperava que ela tivesse falado de alguma forma na polícia. Eu esperei muito pelos testemunhos, né? Demorou um pouco, né, para a Monique testemunhar, e depois demorou e o Jairinho, e depois a mãe dela, que também ouviu o mesmo relato comigo na quarta-feira. A Tainá, que ouviu, eu também esperava muito mais. A própria psicóloga demorou um pouco a ser ouvida e eu esperava que relatasse. Então, assim, o Henri falou. Só que o que foi falado para mim, e eu estava longe, é de que isso é uma reação psicológica do meu filho, aquela nova casa, o novo tio. Mas tudo que você falou agora, né? As reações da Monique, dizendo que se mataria para proteger o filho. Você vê as conversas que ela teve com a babá. O que passa na sua cabeça? Você conhecia essa Monique que você está descobrindo agora? Não com o filho dela. Talvez comigo, né, como marido e tal, pelos nossos altos e baixos, pela vida que a gente tinha, talvez sim. Talvez a Monique não tivesse aquele carinho que tinha pelo filho, mas pelo filho. Quem é mãe? A Monique era uma mãe é mãe. Cuidava bem do filho dela. Eu tive
muitos anos eu tive trabalhando, né, para lá, indo e voltando em Macaé, trabalhei embarcado em Munique, ficava com o Henrique, cuidava do meu filho. Então, assim, sempre cuidou muito bem. O que mudou foi a partir daquele momento que conheceu o Jairinho, que começou a morar com esse cara, e aí a partir dali eu acho que começou esse tipo de reação ao meu filho a esse novo relacionamento do casal. E em que palavras você definiria o que fizeram com seu filho? Brutal. Como é que pode fazer isso com uma criança de 4 anos indefesa, Léo? Uma criança que é linda, maravilhosa, o meu filho é sempre lindo, um menino frágil, um menino... meu filho é uma personificação de um anjo na terra, entendeu? Um menino sem mácula, brincalhão, sempre amoroso. Como é que poderia alguém fazer uma maldade dessa, uma brutalidade com uma criança? O meu filho, quando eu pego aquele laudo do ML, e aí eu acho que a ficha cai do que possa ter acontecido ali, a analogia da queda de um prédio, de um atropelamento. Isso, como pode um ser humano fazer isso com uma criança indefesa? Uma das testemunhas do caso disse que uma pessoa que desconfiava de Jairinho, em outro relacionamento dele, chamava ele de um monstro. Uhum. Você chegou a usar esse termo também. Sim. Agora, depois Sim. da prisão, monstruosidade. Sim. É isso? É isso. Eu não consigo definir o Jairinho a não ser, outras palavras, um monstro. Eu não sei, esse tipo de brutalidade com uma criança, um assassino aí, e que depois a gente começa a ouvir relatos de fazer coisas similares com outras crianças, não só com meu filho. Como pode um ser humano tratado como doutor, médico, formado, esclarecido, vereador, sei lá quantos mandatos, fazer isso com uma criança inocente? A gente sabe que a dor da perda de um filho é a pior coisa que existe. Mas quando você descobre agora essa rotina de agressões que o Henrique sofria, como é que você fica? Nossa, um sentimento de impotência muito grande. Além de levarem meu filho, de matarem meu filho, me tiraram a minha paz, Léo. Hoje eu tenho que viver pro resto da minha vida com esse sentimento de impotência, de sentimento de poder ter feito mais pelo meu filho, de poder ter ouvido meu filho mais. Talvez se eu tivesse ouvido outros pais, outras pessoas com relatos similares de que passaram por isso, eu teria ouvido meu filho ter assumido, tirado meu filho do país, tirado meu filho do Brasil, até porque as nossas leis não protegem o pai, tá? O que é lá de 1940, sei lá, é de que a mãe é a guarda da mãe e o pai é o provedor. E isso, não importasse o que eu fizesse, se a mãe que estivesse querendo a guarda, eu não teria a guarda do meu filho. E, Daniel, você sempre mostrou muito respeito e equilíbrio ao falar da Monique, apesar de tudo que aconteceu. Se hoje você pudesse dar um conselho para ela, o que você diria? O conselho que eu digo para a Monique é que ela fale a verdade, entendeu? Ela, não sei se ela estava mal amparada pela pessoa que estava do lado, pelo conselho do advogado, até por um advogado único, tá? Fiquei muito chateado de fazerem um circo com meu filho, criarem uma rede social para fazer um circo com meu filho. E assim, ela que é mãe, né, e mãe é mãe, ela sabe o que ela viveu com o filho dela, que ela fala a verdade do que ela viveu e do que ela viu naquela noite. Se você pudesse dizer algo pro Jair, o que você diria? O Jairinho que ele pague pelo que ele fez aí com meu filho. Na última entrevista, quando a gente conversou, você disse que para você justiça era receber respostas, né, e que os culpados fossem responsabilizados. Sim. Tem algo mais que você quer agora? Não. Pro caso do meu filho, tá claro aí, eu acho que a polícia vai terminar esse inquérito, né, e se tiver mais coisas vão aparecer. A polícia fez um trabalho muito diligente, um trabalho exemplar, mas o que eu falo para todo mundo, e já falei para você, o propósito da morte do meu filho não pode ter sido apenas olho por olho, dente por dente. Meu filho não veio na Terra apenas para prender Jairinho, prender Monique, tá? O propósito de Deus para a vida do meu filho vai muito mais além disso, tá? Existem crianças que podem estar agora sofrendo agressões
mulheres, violências domésticas tendo acontecendo e as pessoas precisam denunciar, tá? Assim como aquela babá não denunciou, a Monique não denunciou. Então, assim, hoje eu já testei, existe um Disque 100 que ele tá aí, ó, presente 24 horas por dia para esse tipo de agressão. As pessoas têm que confiar, né? E relatar agressões contra crianças, adolescentes e tudo mais. E assim, o meu filho, ele era um anjo. Eu sei que meu filho está no céu. Meu filho era maravilhoso, imaculado. Então, assim, que a morte do meu filho não seja apenas mais uma morte, tá? Não seja apenas uma bandeira, mas que a morte do meu filho seja exemplo para todas as demais pessoas, pais ou crianças que sofrem abusos ou sofrem agressões que possam relatar esse tipo de agressões. Daniel, há uma semana você também falou pra gente que não conseguia dormir, não conseguia trabalhar. Com o avanço das investigações, isso mudou, né? Eu tive que procurar psiquiatra, psicólogo. Hoje eu já tomo remédio até para dormir, porque ainda tentando trabalhar, voltar à rotina do trabalho. Acho que ontem foi um dia muito pesado, né? Ontem foi um dia muito duro. Hoje foi um dia também muito... talvez que a ficha caiu, mas assim, as coisas tendem a caminhar aí pro dia a dia, né? Para eu tentar voltar pelo menos para a normalidade. Claro, nada vai trazer meu filho. Acho que a dor, a saudade vai permanecer para sempre. Eu nunca vou esquecer meu filho único, meu primogênito. Ele vai ser sempre lembrado, mas a gente precisa seguir em frente por muita coisa ainda que vai acontecer. Espero você só boas lembranças com ele. Só lembranças lindas. As lembranças com meu filho são maravilhosas. Meu filho é a representação de amor, a mudança da minha vida e saber amar incondicionalmente.